Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então sejam bem-vindos a mais um encontro. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre o filósofo que é considerado o pai da filosofia moderna. Então quem é o filósofo que questionou tudo, que duvidou de tudo? Então hoje nós vamos falar sobre o filósofo René Descartes. Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar nosso vídeo. Roda a vinheta. Então pessoal, René Descartes, ele nasceu no final do século XVI e viveu a maior parte do tempo no século XVII. O René Descartes, ele começa a sua filosofia questionando tudo, ele começa duvidando de tudo. Então, por exemplo, quando nós estamos dormindo e sonhando, o sonho ele parece real, né? Quando nós estamos dormindo e sonhando, parece que aquele sonho é real, ou seja, que ele existe, né? Que a gente está vivendo aquela realidade. Então ele se questiona: quem garante agora que a gente não está sonhando acordado? Quem garante que isso tudo não é um sonho? Então ele começa a duvidar da realidade e ele começa a duvidar de tudo. E aí ele chega à conclusão: se duvido que duvido, ainda continuo duvidando, ou seja, pensando. Então, quando a gente está duvidando, e se a gente duvidar da própria dúvida, a gente está o quê? Pensando. Se eu estou pensando, é porque eu existo. E aí ele cria o cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Né? Se eu estou pensando, é porque eu existo. Depois disso, ele vai então definir o homem como um res cogita. O que é um res cogita? Coisa pensante, né? Então o homem seria uma coisa pensante, um ser pensante. Passado isso, Descartes ele vai pensar sobre Deus. A ideia que ele tinha de Deus é a que todos nós temos, que Deus é um ser onipresente, né, que está em todo lugar, onisciente, que sabe tudo, todo-poderoso, eterno, infinito e etc. E ele faz o seguinte raciocínio: o homem é um ser finito, né? Finito, ou seja, que tem fim. E Deus seria um ser infinito, não tem fim. Como que um ser finito pode pensar em um ser infinito? E aí o Descartes conclui que esse ser infinito, Deus, teria colocado no homem a ideia de um ser infinito. E a partir desse raciocínio, então, ele vai dizer que Deus existe. E ele completa: qual que é a principal característica de um ser? A principal característica de um ser é existir. Se Deus é um ser perfeito, que não falta nada, logo Deus existe. Né? Façam vocês essa pergunta: se Deus é perfeito, ele existe? Né? Então, se a principal característica de um ser é existir, Deus é perfeito, não falta nada, logo ele precisa existir. Se Deus então é um ser perfeito, ele não pode estar o quê? Brincando com o homem. Né? Ele não estaria de brincadeira com o homem. Portanto, aquilo que o homem conhece, né, a partir dos sentidos, e a ideia que ele cria das coisas, aí o ser pensante, res cogito,
não pode então ser uma brincadeira, logo as coisas existem. E aí o Descartes, ele vai chamar, né, os corpos, aquilo que existe no mundo, de res extensa, ou seja, coisa extensa. Por quê? Porque as coisas que existem possuem largura, comprimento e altura, ou seja, extensa. O Descartes, então, ele vai questionar a união da alma, né, esse ser pensante, com o corpo, res extensa. E ele conclui que essa união do corpo com a alma no homem seria na glândula pineal. Aonde fica a glândula pineal? Seria uma parte inferior do cérebro humano. O conhecimento, para Descartes, seria uma representação, né? Aquilo que a gente conhece, a gente cria o quê? Uma representação na mente, né? A gente cria o quê? Uma ideia das coisas. Se o conhecimento é uma representação, então o homem é o sujeito e as outras coisas são o quê? Objeto de conhecimento do homem. Assim o homem se torna o quê? Senhor e possuidor da natureza. E aí é um pensamento próprio da modernidade. Olhar a natureza como objeto, né? Então o homem, a partir aí da filosofia de Descartes, ele torna então senhor e possuidor da natureza. Beleza? Deixe seus comentários. Até a próxima.